Deus. Eu quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Para nós é motivo de imensa alegria, né? Poder estar aqui nessa noite juntamente com o pastor Marcos, a sua esposa, toda aí a sua equipe, agora que o Senhor tem colocado a responsabilidade dele, e saber que Deus tem levantado pessoas com um propósito de reino. Isso é importante demais. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Eu quero ser bem breve, não quero tomar muito do seu tempo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Versículo de número 5. Profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 5. Enquanto os irmãos estavam ministrando louvor, amados, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração que nessa noite Deus estava restaurando sonhos. Pessoas que achavam que, como o pastor Marcos declarou, que Deus tinha te esquecido, ou que as situações que aconteceram sobre a tua vida poderiam apagar aquilo que um dia Deus liberou sobre a tua história. Mas a palavra de Deus diz que toda palavra que sai dos lábios dele não voltará vazia, mas fará segundo o que apraz o coração dele. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, dar um lindo sorriso para ela. Diga assim para ela: meu irmão, Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Mas diga assim: mas tanto. Você é especial de Deus. Você é especial. Aleluia. Ageu capítulo 2, versículo 5 diz assim: é esta aliança que fiz convosco quando saísse do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Assim diz o Senhor dos Exércitos: uma vez mais, dentro em poucos, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode tomar o seu assento? Sabe, quando eu estive conversando com o pastor Marcos, ele falou: pastor, não teve como fugir. Deus me pegou de jeito e acabei tendo que aceitar, e estamos para abrir um ministério. Eu gostaria que você fosse ministrar. Eu confesso que eu comecei a orar durante esses dias. Eu comecei a estabelecer alguns projetos de oração na presença de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande de você transmitir a palavra de Deus. Aqui na nossa igreja, ou seja, transmitir a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Eu comecei a orar ao Senhor, falei: Deus, é um projeto novo, é algo novo. E me via muito forte esses versículos que nós lemos, tão conhecido, né? Sobre a glória de Deus. E eu tentei ir para outros textos. Eu queria pregar nessa noite quando Deus chegou para Paulo e disse: eis que uma porta muito grande e eficaz se abriu, porém muitos adversários estão sobre ela. E eu comecei a tentar preparar alguma coisa dentro daquilo, e Deus falou: não, você vai falar sobre a minha glória, você vai falar sobre a minha presença, você vai falar sobre a minha Shekinah. Sabe, nós temos ouvido relatos, amado, eu não sei se você conversa com pessoas aí cristãs, e eu tenho conversado com algumas pessoas de vários ministérios, e elas têm me posicionado uma coisa que tem me chamado muita atenção. Há outro tempo, a conversa de muitas pessoas tem sido isso: há 5 anos atrás eu sentia uma presença de Deus tão grande. Há 2 anos atrás eu sentia uma glória de Deus tão grande. Há alguns anos atrás Deus me tomava. E dentro disso eu fiquei pensando, querido, como o pastor Marcos já declarou aqui, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ele não mudou. Ele não mudou. O que aconteceu na minha vida, na sua vida, talvez alguns anos atrás, de tanta explosão de Deus, ele é o mesmo que está aqui nessa noite. Aleluia!
Aleluia. Glória a E Deus. dentro desses versículos que nós lemos, a Bíblia nos declara que o povo tinha acabado de sair de uma situação complicada. Porque eles tinham acabado de sair de um cativeiro de 70 anos. As expectativas desse povo para recomeçar algo era muito baixa. As esperanças desse povo para sobressair era muito pequena. E a Bíblia nos declara que quando eles retornaram para a sua terra, em vez deles querer adorar a Deus, em vez deles querer buscar a presença de Deus, eles se preocuparam em retomar a sua história, em refazer as suas vidas. Só que eles se esqueceram de algo muito importante, que é impossível alguém construir algo sem a presença de Deus. Que é impossível começar algo se Deus não estiver na frente. É impossível começar uma igreja. É impossível ter um povo se Deus não estiver em primeiro lugar. Porque quando Deus está em primeiro lugar, querido, não quer dizer que não vai ter luta. Não quer dizer que não vai ter dificuldade, mas quer dizer que a presença dele vai estar em todos os momentos. E vitórias vão acontecer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a Bíblia nos declara então que o povo estava meio que desanimado. Talvez você veja que nessa noite você não ficou 70 anos no cativeiro, mas você passou por situações que feriram e machucaram o teu coração. Hoje a gente vê algumas igrejas, amados, infelizmente, que tem machucado o povo de Deus, que tem ferido a noiva do Senhor, que não tem enxergado a igreja como uma menina dos olhos de Deus. Olha para o teu irmão, você está um pouco sério, olha para mim, se você é a menina dos olhos de Deus. Se você é a menina dos olhos de Deus, Diga assim para ele, há um cuidado, há um cuidado todo especial todo especial de Deus pela sua vida. de Deus pela sua vida. Pergunta para ele, você acredita nisso? Você crê nisso? Aleluia. Há um cuidado de Deus para com as nossas vidas. Infelizmente, alguns homens que têm sido levantados por Deus não têm tido esse cuidado. E quando isso acontece, querido, Deus levanta outras pessoas com revelação da presença dEle e da glória dEle para fazer a diferença. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor nos declara e nos faz entender que este povo, eles começaram a construir a sua história, eles se preocuparam em querer rever as suas vidas, mas se esqueceram da presença de Deus. O que é importante para você? Senão a presença de Deus. Aleluia. E Deus levanta esse profeta numa revelação tão forte, dizendo, olha, não é tempo de vocês ficarem em casa enquanto... não é tempo de vocês construir as vossas casas enquanto a casa de Deus está deserta. Quantos querem ser abençoados de Deus? Amém. Deus precisa estar em primeiro lugar na tua vida. Se Deus estiver sempre em primeiro lugar, as coisas sempre vão dar certo. Eu creio, Deus. E o que me chama a atenção, que o Senhor me levou a entender, quando o profeta começa a levantar a sua voz e convocar o povo para buscar a Deus, para adorar a Deus, mesmo diante de uma situação difícil que eles tinham saído, eu começo a entender que o povo estava tão preso no passado, o povo estava tão preso nas situações que tinham acontecido, ou até mesmo na lembrança do templo lá de Salomão, né? Gigantesco o templo, cheio de ouro, cheio de coisas bonitas, porque hoje em dia para muitas pessoas a presença de Deus é estar nesses lugares grandes. Só que eu aprendo um princípio muito tremendo dentro dessa palavra, que Deus é simples demais. Deus é tão simples. E Deus queria ensinar ao povo, Ele quer ensinar a minha vida aqui nessa noite, que a presença dele é muito simples. Sabe, o povo começou a observar que eles não tinham condições financeiramente, eles não tinham o ouro, eles não tinham a prata, porque eles tinham acabado de sair de um cativeiro, de uma situação difícil. Só que Deus não estava preocupado com o que eles poderiam construir em si, se fosse belo, se fosse bonito. Deus estava preocupado que o coração deles pudesse voltar totalmente para Deus. Aleluia. Sabe, você vai olhar para a história e você vai ver quando Davi ele quis construir o templo. Quantos lembram disso? Davi, quando ele assumiu o reinado, construíram um mega templo para ele, né? Uma mansão. E a Bíblia diz que Davi, olhando para fora, ele via que a presença de Deus estava sobre a tenda. E Davi começa a
dizer, não é justo eu, sendo homem, estando em uma casa tão bela, estando em um palácio, enquanto a presença do meu Deus se encontra sobre a montanha. Lembra disso? E Davi disse, eu vou construir uma casa para Deus. Eu vou construir algo que possa realmente engrandecer o nome do meu Deus. E o que Deus disse para ele? Davi, não. Você não vai construir uma casa para mim. Só que Deus permitiu Salomão. Só que as pessoas estavam tão apegadas ao templo, as pessoas estavam tão apegadas à estrutura, que se esqueceram da simplicidade que é o nosso Deus. Aleluia. Quantos creem que Deus é simples demais? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, para Deus não é importante, Deus não se preocupa se o lugar é todo refinado, Deus não se preocupa se o lugar tem toda uma estrutura, Deus se importa com vidas. Aleluia. Deus se importa comigo e se importa com você. Diga isso para a pessoa do seu lado, Deus se importa com você, querido. Entenda isso nessa noite. A preocupação de Deus, amado, é a minha vida. É a sua vida. E Deus levanta dizendo assim, olha, meu é o ouro, minha é a prata, ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu tenho poder para todas as coisas. Só que vocês precisam voltar a estabelecer adoração na minha presença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A presença de Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Precisa voltar a ter uma sede pela presença de Deus. Sabe, Deus tem ministrado muito ao meu coração, querido. Eu tenho compartilhado até com os irmãos da igreja um desejo por mais de Deus. Um desejo pela presença de Deus, querido, sem mistura nenhuma. Você quer Deus, você quer Deus. Perguntei para o seu irmão, você quer Deus? Oh, aleluia. Sabe, Deus começa a dizer, olha, se vocês começarem a me adorar novamente, se vocês voltarem os nossos corações totalmente para a minha presença, é isso que eu quero. Aleluia. Mas nós vamos ser sinceros. Quantos líderes hoje estão brigando por construir templos gigantescos? Vamos ser sinceros. Quantos não têm levantado a sua voz dizendo certamente Deus está neste lugar, porque a estrutura é gigantesca. E quantas das vezes você entra em lugares e a presença de Deus não está lá? Quem já entrou em lugares que você não sentiu a presença de Deus? Glória a Deus, eu pensei que era só eu, porque Deus não poderia estar comigo. Existem lugares, querido, que a preocupação tem sido somente o amor. E tem se esquecido da simplicidade que Deus age por causa das vidas. Sabe, e o Senhor diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro e pouco abalarei os céus e o mar, os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, os desejados das nações virá e encherá esta casa de glória, diz o Senhor. O povo perdeu o foco, achando que o templo de Salomão, achando que a estrutura era que fazia manifestação da glória de Deus. Diga assim comigo, eu sou o templo, a habitação da presença de Deus. Diga assim, a glória de Deus, sobre a minha vida. Aleluia. Como já foi dito, tudo isso aqui um dia vai ficar. Mas eu e você vamos subir para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só quem quer subir com ele dá glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. E eu aprendo um princípio, querido, dentro dessa palavra. Deus dando a oportunidade para o povo de recomeçar algo novo na sua presença. Já foi ministrado aqui. Ele é um Deus que nos dá oportunidade. Existem pessoas aqui nessa noite que as situações não foram muito favoráveis ou não foram muito legais com você. E parece que agora você enxergar algo de Deus tem se tornado tão difícil. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Existem pessoas aqui que o Senhor me faz entender
que o seu coração ardia e queimava tanto pela presença e pelo trabalhar para Deus e fazer as coisas para Deus. Você ia deitar e você pensava nas coisas para Deus, você levantava pensando nas coisas de Deus. Só que em situações parece que... Mas eu quero te dizer nessa noite que em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu coração vai ferver, vai queimar de tal maneira pela presença de Deus. Porque Ele está nos trazendo isso nessa noite, esta convicção que Deus está estabelecendo a sua presença sobre a sua igreja. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! A presença de Deus é que faz a diferença. Sabe, o povo estava tão apegado ao templo, à estrutura, que Jesus, quando ele começa a ministrar, ele diz: olha, não ficará pedra sobre pedra. O que o povo fez? Vamos acabar com ele. Só que ele é o Messias. Aleluia. As pessoas não conseguiram enxergar o Messias porque elas estavam tão atentas, tão perceptivas ao templo. Aleluia. Aquilo que eles construíam. Eles não conseguiram enxergar a revelação da glória de Deus. Aleluia. Existe um texto que me faz entender algo tremendo, que Jesus ele está entrando na cidade e ele entra montado numa jumentinha, lembra? E houve um grande alvoroço, as pessoas gritando: Hosana, Hosana, bendito que vem. Uma multidão. Só que, olha algo tremendo, a Bíblia não declara, mas eu fico a pensar que os religiosos da época estavam dentro do templo. E talvez Jesus passando e a multidão declarando: Hosana, Hosana. E talvez os religiosos saíram para fora dizendo: ei, você está atrapalhando o culto. Ei, você está atrapalhando o que nós estamos fazendo. Nós estamos aguardando a promessa. Nós estamos esperando pela promessa, enquanto a promessa já estava passando do lado de fora. E eles não reconheceram, porque a visão deles era somente o que eles podiam fazer. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, o teu coração precisa desejar a minha presença acima. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Acima de tudo. Acima de tudo. E algumas pessoas hoje usam um termo para dizer: poxa vida, pastor, eu até tentei, mas se levantaram contra a minha vida, falaram mal de mim. Aí eu quero aprender com o apóstolo Paulo, que ele diz assim: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer algo aqui, querido, nesta noite. Deus tem levantado homens e mulheres porque existe um mover de Deus para acontecer sobre o Brasil que vai sacudir a nossa nação. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está te chamando para fazer parte disso. Olha para o teu irmão e diga assim: é tempo de se despertar para aquilo que Deus está fazendo. Diga assim: sobre a nossa nação. Aleluia! Eu preguei quarta-feira na igreja e eu falei algo assim, querido, eu quero compartilhar. Deus tem levantado profetas dos 4 cantos, vamos dizer se é 4 cantos, porque diz que os estudos que a terra é redonda, né? Mas vamos usar esta situação. Deus levantando profetas, homens de todos os lugares. O Brasil é um lugar de um grande avivamento, de um grande despertamento. Deus está levantando pastores compromissados com almas. Deus está levantando missionários compromissados com almas. E Deus está dizendo: a minha glória vai sacudir esta nação. A minha presença vai balançar a estrutura da terra. E o desejado das nações virá. Aleluia! Oh. Glória a Deus. Quantos anseiam pelo desejado das nações? A presença dele queima. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim
dizer para você nessa noite, há uma oportunidade de um novo começo. Aleluia. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Porque a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia, Senhor. Aleluia. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, meu irmão, tudo que já aconteceu de Deus na sua vida. Diga assim, eu profetizo. Que era só algo pequeno, talvez. Porque o que Deus vai fazer vai estrondar sobre a tua história. Só quem acredita nisso? Aleluia! Aleluia! Seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, toda glória. Glória a Deus. Sabe, escute o que eu aprendo, amado, e eu quero ministrar ao teu coração. Que Deus está preparando um povo que não tem toda aquela questão em que muitos têm, mas tem a presença dele que faz a diferença. Tem a presença do Espírito Santo. Tem quebrantamento da presença dele. Tem pessoas pedindo perdão porque querem a presença dele mais do que tudo. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu ouço algumas pessoas dizer assim, pastor, eu estou tão gelado. Não é porque o frio está vindo. Eu estou tão gelado espiritualmente. Quem já ouviu isso? Eu conversava com o irmão esses dias e ele falou assim, pastor, há 3 anos atrás, eu sentia tanto de Deus. E eu olhei para ele e falei assim, Deus vai fazer de novo na tua vida. Deus vai fazer de novo na tua história. Sabe, pastor Marcos, eu creio que Deus vai trazer muitas pessoas a este lugar, feridas, machucadas, que passaram por situações que parecem cativeiro, e que talvez vão chegar a este lugar sem esperança nenhuma. Mas quando chegar, a glória de Deus vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Pessoas que talvez não têm mais desejo de ler a palavra, não têm mais desejo de orar, mas por causa da presença de Deus que está sobre o lugar, faz toda a diferença. A presença dele faz a diferença. A presença de Deus na sua vida faz a diferença. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus pode estar dentro de um lugar gigantesco, pode estar dentro de um lugar tão pequeno. Ela faz a diferença. Deus tem, nessa noite, colocado muito forte no meu coração. Diga ao meu povo que a minha presença faz a diferença. Pastor Marcos falou que pode ter os melhores ministros de louvores. Pode ter o melhor pregador, irmão. A igreja do século XXI é uma igreja que tem se acostumado. Quem vai pregar? Quem que é o grupo que vai estar lá? As pessoas não têm ido pela glória de Deus muitas das vezes, pela presença de Deus. Pastor, quem que você convidou? Esse aí, rapaz, fogo puro. Nós brincávamos esses dias lá no culto do lar. Esse é mistério. Tem pessoas que agem assim, né? O irmão lá que vai pregar, sei não. Acho que hoje eu vou ficar em casa. A presença de Deus é que faz toda a diferença. A presença de Deus é que marca a nossa história, que marca as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, Deus, Ele, dentro desta palavra, eu aprendo Deus dando um novo começo, para que a igreja possa fazer a diferença. Não pela sua capacidade humana, não pelo seu intelecto, não pela sua sabedoria, mas pela presença dEle. Para que toda a honra e toda a glória seja totalmente rendida a Ele, porque Ele somente é digno de ser adorado. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu falei que eu ia ser bem breve, não quero te tomar muito tempo. Mas algo que me queima muito no meu coração nessa noite, desde o período do louvor, é que o Espírito Santo está despertando sobre corações de pessoas aqui nessa noite algo novo. Eu queria que você fechasse os teus olhos.